Olá pessoal, muito obrigado por assistirem estas conferências. Este é um curso gratuito que tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, as práticas necessárias para que cada um de nós possa fazer um trabalho objetivo, psicológico e espiritual sobre nós mesmos. Esse trabalho se chama conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. Este curso está composto por 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. E hoje vamos passar o tema número 9 da primeira fase, que é as infradimensões. Então vamos falar das infradimensões do microcosmos homem. Então, assim como no planeta existem as infradimensões, que são as dimensões inferiores, os círculos dantescos, no microcosmos homem também nós podemos dizer, uma réplica dessas infradimensões do planeta, visto que nós somos um microcosmos, somos um cosmo em miniatura. Então, nas infradimensões do planeta, os infernos são onde se purgam os defeitos respectivos em cada uma dessas 9 infradimensões. É lá que vai a alma quando não faz esse trabalho, vai distribuída, os defeitos vão distribuídos nessas infradimensões. Então, assim como é no planeta, nós, dentro de nós, no nosso baixo ventre, existem essas portas que nós podemos dizer que são uma réplica dessas infradimensões do planeta. Então, aí, nessas nossas infradimensões, essas nossas infradimensões nos conectam com as infradimensões do planeta, porque nós temos os defeitos psicológicos dentro de nós. Então, nós temos a lua visível e a lua invisível. Os defeitos que nós podemos ver à simples vista e os defeitos que nós não vemos e não imaginamos que temos estão nas infradimensões do planeta e conectados conosco através dessas infradimensões do baixo ventre. São correspondências. Então, essas nossas infradimensões são a nossa lua visível, e as infradimensões, os defeitos que estão nas infradimensões do planeta pertencem à lua invisível. São os defeitos que nós nem em sonho imaginamos que temos. E nós temos todo tipo de defeito. Então, cada infradimensão, cada círculo desses do microcosmos está relacionada com um planeta. Então, cada planeta tem as suas virtudes. E justamente porque nós temos os defeitos psicológicos, nós temos em cada infradimensão o oposto desse planeta que corresponde a esse círculo. Então temos o círculo de lua,
o círculo de Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e Urano nas glândulas sexuais e Netuno nos órgãos sexuais. Então são as 9 infradimensões, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nas glândulas sexuais e nos órgãos sexuais estão as duas restantes, que é Urânio e Netuno. Urânio e Netuno. Então cada planeta tem as suas virtudes, tem as suas características de bondade, de sabedoria, enfim, de todas as virtudes provém de um planeta, de cada um dos planetas. E então, como nós criamos os defeitos, nós criamos os defeitos inversos às virtudes. Então, no círculo de Lua, nós temos os defeitos da preguiça. No nosso círculo, na nossa infradimensão do nosso baixo ventre, é onde estão os defeitos da preguiça nesse círculo de Lua, porque o contrário, os defeitos contrários às virtudes. Então aí nós temos todos os nossos defeitos preguiçosos, que tem preguiça de fazer as práticas, preguiça de para qualquer atividade, atividade que nós devemos fazer, nós sentimos a preguiça. Então isso esse defeito está no baixo ventre, no nosso círculo de Lua. E então, para trabalhar esses defeitos, nós precisamos então observar as nossas preguiças, a nossa má vontade, o nosso desânimo. Então aí estão aqueles que não nos deixam iniciar o trabalho, que não nos permitem iniciar o trabalho, que são as nossas preguiças, de todas as formas de preguiça estão aí e nos impedem de começar o trabalho, de encarar de frente e começar a fazer alguma coisa sobre nós. Então isso é porque a preguiça nos domina. Já o segundo círculo, o círculo de Mercúrio, estão os defeitos fornicários. Então Mercúrio, a característica desse planeta é a castidade. Então, como nós criamos os defeitos, aí se abrigam, aí nesse círculo estão abrigados os defeitos da fornicação, do desejo de fornicação, do prazer, no gozo sexual. Então está nesse círculo, no nosso baixo ventre, no círculo de Mercúrio, é onde temos os representantes desses defeitos que estão mais profundamente, que nós não podemos ver. Então essa é a nossa lua visível, aquilo que nós podemos ver. Então para trabalhar esses defeitos, nós temos que observar as nossas ações relativas à luxúria. O que nos atrai
o que mais nos chama a atenção e trabalhar então essas manifestações, isso que nós percebemos, que nós conseguimos perceber, então devemos trabalhar para eliminar a fornicação, eliminar os eus fornicários. Então existem 3 tipos de fornicação. A fornicação mental, que é só em pensamentos, a fornicação emocional, que já se sente atraído, enamorado pela pessoa do sexo oposto, que pela aparência, pela alguma característica do corpo, o cabelo, o rosto, alguma coisa, a pessoa se sente enamorada, então já é emocional. E a fornicação física, que já é o ato sexual em si, a perda da energia sexual. Então, para trabalhar esses defeitos, nós temos que observar o que nos atrai nesse sentido, no sentido da fornicação. Então, para conseguir a castidade, então nós devemos fazer então uma lista de todos os defeitos que nós vamos identificando, vamos percebendo. Nós devemos ir anotando, não só desta esfera, mas de todas as esferas, de todos os defeitos que nós vamos percebendo, nós devemos anotar para fazer reflexões específicas sobre essas manifestações, sobre esses desejos, sobre esses impulsos internos. Então, fazer uma lista, fazer anotações para trabalhar posteriormente. Então, o terceiro círculo é o círculo de... Então, o terceiro é Vênus. A terceira esfera é a esfera de Vênus. Então, o fogo. Vênus é do ânimo, da força, desse ânimo para fazer as coisas superiores. Então, como nós criamos os defeitos vão contra as virtudes do respectivo planeta, que é o Vênus. Então, o Vênus é do ânimo, então nós vamos no desânimo, nos desejos de fazer exatamente o contrário do que deveríamos fazer, porque os defeitos são completamente o inverso das virtudes. Então, a característica desse planeta é o ânimo. Então, nós aí entra em atividade o desânimo, o desejo de fazer as coisas ao inverso. Então, para trabalhar isso, temos que observar essas manifestações na máquina humana, em nós. Cada um de nós vai poder então observar como se manifesta esse desânimo, esse desejo de fazer as coisas de forma inversa. Então, já a quarta esfera corresponde é relativa ao planeta Sol. Então, o Sol é o que dá a vida, é o equilíbrio. Tudo
funciona com equilíbrio devido ao Sol, que ilumina, que abastece, que dá vida a tudo. Então, ele é o planeta do equilíbrio, ele proporciona o equilíbrio. Então, aí, porque nós criamos os defeitos, nós criamos o defeito contrário ao equilíbrio. Então, aí estão os nossos defeitos da avareza, que é o contrário, que desequilibra tudo. Se a pessoa gasta demais, ou se ela retém os seus recursos, ela desequilibra. Então, exatamente a característica contrária do planeta Sol que nos leva ao desequilíbrio. Então, aí estão os nossos defeitos avaros e os esbanjadores. Então, nós temos os dois. Temos a parte positiva e a negativa. Então, isso foi simbolizado na arca, que os defeitos que os animais foram levados em casais. Então, aí são os casais dos defeitos, que nós temos a parte extrema, tanto na retenção como o gasto, o esbanjamento. Então, se retém e se esbanja. Então, para trabalhar esses defeitos, nós temos que observar, nos auto-observar essa nossa atitude quanto à avareza e quanto ao esbanjamento. E nós temos todos os tipos de defeitos dentro de nós. Na nossa psique existem todos os tipos de defeitos. Existe a lua visível e a lua invisível, aquilo que nós não vemos. Então, Marte é o planeta da força, o planeta da guerra, porém não é a guerra sangrenta, é a guerra contra os defeitos psicológicos. Então, como se criou os defeitos, como nós criamos os defeitos, essa força se converte em ira, se converte na ira e provoca todo tipo de maldade, assassinato, violência contra a família, contra os filhos, enfim, todo tipo de violência gerada ao contrário da força, desse ânimo, dessa energia que tem o planeta Marte, que é o planeta da força, da guerra, porém a guerra contra o próprio mal, contra o mal. E como se criou então os defeitos, se cria os defeitos exatamente o contrário, ao inverso da virtude desse planeta. Então aí, aquela pessoa que quando qualquer coisa fica irada, grita, fala, já quer cair para a briga, então essa força, essa ira vem da força invertida, que o defeito inverte tudo. Tudo o defeito inverte, o ego inverte tudo. Já o planeta Júpiter é o dadivoso. Então, Júpiter é o dadivoso no sistema solar. Então, como se criou os defeitos egoístas,
que quer reter para si tudo, quer tudo para si. Então, viola o livre-arbítrio, os tiranos, aqueles ditadores, esses mandatários, esses governos ditadores, exatamente porque exageraram no defeito o contrário de dar, de colaborar, porque Júpiter é o planeta que doa, tudo ele doa. Então, se criou os defeitos, se cria o defeito o inverso, que a virtude, as virtudes correspondentes, características do planeta Júpiter é doar. Então, o defeito que se desenvolve é o contrário de doar, é de então querer para si, de reter para si, de cercear tudo, impedir que os demais obtenham. Então se viola tudo o que pode fazer o bem para outras pessoas, se viola o livre-arbítrio e então se provoca o mal. Então, embora esses defeitos não estejam manifestando-se em nós, não quer dizer que nós não tenha esses defeitos. Nós temos ocultos na nossa psique, ocultos na nossa lua invisível. E cedo ou tarde, esses defeitos vão aparecer. Só eles não aparecem justamente por causa porque no mundo físico seria penalizada. Então a personalidade freia a ação desses defeitos, porque a personalidade sabe que se fizer alguma coisa grave é penalizado, é condenado, enfim. Então a personalidade freia e regula um pouco então a manifestação dos defeitos, mas isso não quer dizer que não se tenha esses defeitos. Então Saturno é relativo à natureza, relativo à criação. Tudo o que é criado com sabedoria e tem uma finalidade, uma ordem, tudo organizado. Cada planta, cada animal desempenha um papel nesse conjunto, na vida, na natureza. Então, cada tipo de planta tem um tipo de energia, tem um tipo de alimento, cada um tem um respectivo tipo de energia e o alimento que vai nos servir, que vai servir ao nosso corpo e vai servir a toda a natureza. Então, aí entram aquela tecnologia que adultera a própria natureza, que comete esses delitos que adultera as sementes, que transforma as sementes em transgênicas. Então aí estão os defeitos. Nesse círculo, no nosso baixo ventre, estão os defeitos característicos que cometem esses delitos, que apoiam, que acham correto. Se nós achamos correto isso, quem está nos dando essa ideia que isso é correto são exatamente esses defeitos que estão nesse círculo, nessa esfera. Embora não se pratique, como já dissemos,
porém se apoia, se acha correto. Então, é o delito contra a natureza, tudo o delito contra o que foi criado, porque o que foi criado, toda criação, tem uma característica e cumpre um papel específico. Se adultera isso deixa de ficar vago aquele objetivo daquela planta, por exemplo, que foi adulterada. Então, aí se adultera tudo, se cometem inseminações artificiais, castrações, a pessoa se castra a si mesma, isso com objetivos de fornicação, então poder fornicar à vontade e não ter, não adquirir compromissos com filhos, por exemplo. Então, aí também estão incluídos nos delitos contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo é a energia sexual. Então se comete um delito contra a energia sexual. Então, nós sabemos que temos esses efeitos e devemos observar as pequenas manifestações daquilo que nos simpatiza. Se nós simpatizamos com esses delitos, com essas atitudes, quem está simpatizando são os defeitos psicológicos que nós temos. Então, Urano é o planeta que corresponde então à característica da verdade. É a verdade. Então, como se criou os defeitos, se criou o defeito da mentira, da fraude, da falsificação, que se falsifica o dinheiro, se falsifica as religiões, se falsifica tudo. Aquela pessoa que promete e não cumpre, então é o defeito que está nesse oitavo círculo, corresponde ao planeta Urano. Então é exatamente o contrário da verdade, é a mentira, tudo o inverso, tudo invertido. Então esse círculo está nas nossas glândulas sexuais, as glândulas sexuais que abrigam esses defeitos com essas características. E o nono círculo, então, para trabalhar esses defeitos, temos que observar o que nós pensamos, o que sentimos sobre as fraudes, o desejo de fraudar alguma coisa, de mentir, de falsificar qualquer coisa. Colocar água no leite, por exemplo, é um tipo de falsificação. Então, observar essas atitudes, o que nós apoiamos, embora se nós não faça, porém se apoia, estamos apoiando porque temos dentro de nós o defeito, o contrário da verdade, que é a mentira, a fraude. Então, o nono círculo é a justiça. E então, aí se criou o defeito e se cria então, surge o defeito da traição. Os eus da traição, que são o Judas, o Pilatos e o Caifás. Tudo que dentro de nós corresponde aos desejos, que para cometer qualquer erro, primeiro surge o desejo, depois a justificativa para fazer, para praticar, e no final
então a má vontade, para não fazer a má vontade de negar a si mesmo. Então se acaba cometendo o erro. Então esses são os 3 traidores. Então a característica está então nos órgãos sexuais, nos nossos órgãos sexuais, nas glândulas, e esse está nos órgãos sexuais. Então, para trabalhar isso, nós devemos observar os desejos. Primeiramente, quando surge um desejo, já nós devemos observar e trabalhar o desejo, não deixar que passe as justificações. E se passou pelas justificações, já vem então a má vontade e acaba desistindo de negar a si mesmo, negar porque já não negou o desejo, justificou, e já vem então a má vontade, que é a conclusão, que é exatamente a atitude do ego, a atitude do defeito. Então, as infradimensões são correspondentes, elas correspondem em nós aos 9 círculos dantescos. Então, quando nós temos um pesadelo, nós podemos ir a esses círculos dantescos, podemos ir aos nossos círculos internos da nossa psique, ou podemos ir ao círculo dantesco do próprio planeta, que está conectado conosco através dessas esferas, dessas miniaturas, podemos dizer, que nos conectam às infradimensões. Então, precisamos então começar a fazer o trabalho, e mais tarde vamos penetrando nessas infradimensões para resgatar a nossa essência, que está evoluindo nas infradimensões. E se não se começa o trabalho, não há como fazer. Tudo deve haver um começo. Então, nós podemos começar pelos nossos pensamentos, começar a observar o que nós pensamos, observar o que sentimos e observar o que fazemos. Então, começar começar nos ocupar em perceber os nossos pensamentos, os sentimentos, as emoções, os nossos desejos, as nossas ações, as nossas omissões, porque também nós deixamos de fazer alguma coisa, é uma ação. Uma omissão é uma ação. Uma ação ao contrário. Então, nós, este temário nós passamos de forma, desta forma aqui, através desses canais, e também passamos de forma interativa, que nós chamamos forma interativa, que é através de chamadas de vídeo. Então, o nosso número, o nosso contato, o WhatsApp e Telegram é esse aqui, ó. 55, que é o Brasil, 62 é a região, e 991 92 9355. Este é o nosso contato WhatsApp ou Telegram.
Muito obrigado a todos e até a próxima.